amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Damásio e mais uma vez quero compartilhar com você uma porção da revelação sobre o Reino de Deus. Nessa ocasião, fazendo esse vídeo especial. Por que especial? Porque nele vamos mostrar e evidenciar alguns documentos, algumas passagens bíblicas que mostram que a Igreja Católica Romana foi responsável por desviar o fluxo do entendimento daquilo que se conhecia como fé primitiva. Eu quero mostrar isso para você na Palavra de Deus. O tema hoje é esse: quando a Igreja Católica proibiu a visão do milênio, o reino literal de Jesus Cristo sobre a terra. Você sabia que antes a Igreja cria no reino de Cristo sobre a terra, literalmente, era essa a interpretação comum, e que a partir de um dado momento na história do cristianismo, mais precisamente a partir do IV século, essa visão foi proibida. A igreja que se intitula Igreja Católica Romana, com sede em Roma, debaixo do imperador Constantino, e seus discípulos, seus asseclas, eles proibiram a visão do reino literal. Primeira coisa que nós devemos analisar é se essa palavra, milênio, tem a ver com a revelação bíblica. É fato que você não vai encontrar na Bíblia a palavra literalmente milênio. Milênio vem do latim, que é relativo a 1000. Você vai encontrar a expressão 1000 anos, que deu a palavra milênio, e que no grego é quiasmo. Eu queria que você observasse essa palavra em Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Primeira coisa que nós vamos afirmar: a doutrina do reino milenar, um reino de 1000 anos, ela é bíblica. É uma revelação dada pelo próprio Senhor Jesus a João na ilha de Patmos, na época que revelou-lhe o Apocalipse, aquele livro que nós chamamos de Apocalipse. Apocalipse 20, verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E agora vem a ênfase que eu quero que você preste atenção. E reinarão com ele os 1000 anos. Esse texto muito rico mostra que os santos, na sua ressurreição, na primeira ressurreição, terão direito à corregência do futuro reino, do reino do Cristo. Terão sacerdote, é um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes, para abençoar os povos. E o período de corregência com o rei Jesus é explicitado aqui nas palavras do próprio Mestre, do próprio Senhor glorificado. O período é de 1000 anos. Esta mesma expressão, 1000 anos, aparece em outros textos do próprio Apocalipse. Há essa ênfase. E em toda a Bíblia, você não vai achar necessariamente essa designação 1000 anos. Mas o período milenar, o período do reino de 1000 anos, está exposto através de várias outras passagens proféticas no Antigo Testamento, ainda que não esteja escrito lá milênio ou 1000 anos. Tudo que ocorre no futuro reino de Cristo é durante o período milenar. Então eu estou afirmando aqui que a Igreja Católica Romana, quando assumiu o poder, quando esteve lá no comando do cristianismo, o cristianismo imperial, a partir da fusão da Igreja e do Estado com Constantino I, isso fez grande diferença na interpretação bíblica. A igreja primitiva, ela cria perfeitamente um reino de Cristo milenar, de 1000 anos literais, no futuro depois da ressurreição. Essa é uma doutrina da igreja primitiva. Então eu queria que você ouvisse um pequeno trecho de um documento histórico. Vou falar a respeito de um bispo chamado Justino. Quem é Justino? Justino é considerado
um dos apologistas, um dos defensores do cristianismo do segundo século. Ele escreveu esse documento por volta do ano 150 depois de Cristo. Ele escreveu 2 apologias e escreveu uma defesa do cristianismo a um judeu chamado Trifão. Eu vou citar esse documento, onde ele destaca o período que a igreja esperava viver no futuro, reinando com Cristo. Esse trecho está em Justino o Mártir porque foi morto pela fé cristã, no diálogo com Trifão, e no livro dele foi também catalogado com capítulo e versículo, capítulo 80, verso 1, que diz assim: esse é um testemunho de um bispo que foi morto pela fé, que escreveu a verdadeira e autêntica esperança dos cristãos no segundo século. Presta atenção no que ele diz. De minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos. Literalmente ele diz assim, 1000 anos em Jerusalém, reconstruída, embelezada e aumentada, como prometem Ezequiel, Isaías e os outros profetas. Além disso, houve entre nós um homem chamado João, está se referindo ao apóstolo, um dos apóstolos de Cristo, que numa revelação que lhe foi feita, profetizou que aos que tiverem acreditado em nosso Cristo, passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disso viria a ressurreição universal, e dizendo brevemente, a ressurreição eterna e o julgamento de todos. Veja como é explícita a fé do nosso irmão bispo, que morreu por Cristo lá no segundo século. Ele declara 2 vezes nessa sentença a fé de que haverá a ressurreição dos santos, primeiro evento na vinda de Jesus, ao toque da 7ª trombeta, e após o estabelecimento desse reino, o período será de 1000 anos, na Jerusalém da terra. Não se está falando aqui da Jerusalém celeste, mas da Jerusalém lá em Sião, na terra. E a palavra do nosso irmão aqui, da igreja primitiva, diz que esses 1000 anos precedem a segunda ressurreição, a ressurreição do juízo, e depois a vida eterna, o período eterno. Então presta atenção que o período milenar era uma fé bem firme no coração dos nossos irmãos. Queria compartilhar com você também o relato de outro escritor, e agora eu preciso apresentar a você quem ele é. Esse escritor que vou ler agora é Eusébio de Cesareia. Ele já é do 4º século da era cristã, e ele foi também um subordinado ao imperador Constantino de Roma, o imperador que unificou a igreja e o Estado. Esse Eusébio de Cesareia, ele escreveu a primeira história eclesiástica, ou seja, de onde ele estava no 4º século até o 1º século, ele fez uma retrospectiva escrita, começando dos apóstolos de Jesus, passando pelo 2º século, 3º, até o tempo dele, contando e narrando os martírios e também um pouco dos dogmas e das doutrinas que a igreja estabeleceu nesse período. Muito bem. Eusébio de Cesareia, ele é o primeiro documentarista eclesiástico da história da igreja. E ele faz, de propósito, uma alusão a esse período do milênio, primeiro exaltando uma pessoa chamada Pápias. Pápias foi discípulo do apóstolo João e foi também amigo do outro grande bispo, Policarpo, bispo de Esmirna. Então, esses homens de Deus que ouviram direto do apóstolo João a revelação, a primeira geração de bispos após os apóstolos, tinha fé autêntica, pura, genuína. E Pápias escreveu alguns livros, mas se perdeu ao longo da história, ou foram destruídos na perseguição. Sobraram alguns fragmentos de outros escritores relacionados ao escrito de Pápias. E Eusébio de Cesareia escreveu o seguinte: nesses relatos, Pápias diz
que depois da ressurreição dos mortos haverá um período de 1000 anos, durante o qual o reino de Cristo existirá de forma tangível aqui nesta terra. Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica do IV século. E eu poderia citar aqui outros escritos da igreja primitiva, como Irineu de Lyon, o próprio bispo Policarpo e outros tantos escritores que demonstraram a sua fé na futura ressurreição, na vinda de Cristo e na subsequente vivência com Jesus em Jerusalém por 1000 anos. Mas vou me deter nesses dois exemplos, de Justino e de Pápias. E percebam agora uma virada nessa visão. Até ao tempo do segundo século e meio, todos acreditavam no reino milenar futuro, literal. A vinda de Jesus literal, física, gloriosa, estabelecendo um reino literal sobre a terra. Mas essa visão vai se perdendo aos poucos. E quando chega no tempo de Eusébio de Cesareia, ainda que ele cite Pápias com esta visão do milênio, o próprio Eusébio de Cesareia, ele que foi o autor da história eclesiástica, debaixo já da direção do imperador Constantino I, ele vai desmerecer Pápias. Ele vai desacreditar esta visão. No seu livro, ele cai em contradição. Ora, dizendo que Pápias era um homem erudito, conhecido da palavra, e outra hora dizendo que ele estava devaneando, estava viajando, estava completamente errado, se iludiu. Então, quero ler para você documento. Qualquer um que tenha acesso a esse escrito, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, é publicado no Brasil, por exemplo, pela CPAD. Você pode analisar lá. Eusébio diz: também nessa época, Pápias era bem conhecido como bispo da igreja de Herápolis, homem bem qualificado em todo tipo de saber e bem familiarizado com as Escrituras. Primeiro, o elogio. Um homem erudito, conhecedor da palavra. O próprio Eusébio de Cesareia diz. Mas como a visão dele é discordante, em seu próprio livro ele vai começar a desmerecer. A palavra que ele segue dizendo no seu livro é a seguinte: o mesmo Pápias, de quem agora falamos, professa ter recebido a mesma declaração dos apóstolos, daqueles que estavam em companhia deles, e também diz que ele era ouvinte de Aristion e do presbítero João. Mas talvez seja importante também acrescentar outras declarações a essas passagens de Pápias, em que ele apresenta, agora preste atenção, certos relatos maravilhosos. Acrescenta como tradição não escrita, recebida, assim como certas estranhas parábolas de Nosso Senhor e sua doutrina, e algumas questões um tanto fabulosas demais. Nesse ele afirma que haverá certo milênio após a ressurreição e que haverá um reinado corpóreo do Cristo nesta terra, coisa que parece ter imaginado. Olha só, como se fosse autorizada pelas narrações apostólicas, não compreendendo corretamente aquelas questões que propunham misticamente as suas representações. Literalmente ele diz: Pápias viajou, Pápias alucinou. Ele deveria ter interpretado de maneira espiritualizada e não literal. Na sequência, Eusébio diz: pois ele era muito limitado. No mesmo livro ele diz que ele era um homem conhecedor das Escrituras. E no mesmo livro ele diz que Pápias era limitado em sua compreensão, conforme evidencia os seus discursos. Ainda assim, por sua causa, a maior parte dos escritores eclesiásticos
induzidos pela antiguidade do homem, foi desviada por opinião semelhante, como, por exemplo, Irineu, ou qualquer um que tenha adotado tais sentimentos. Literalmente ele diz, Pápias influenciou uma geração de cristãos primitivos e todos viajaram na maionese, desviaram-se da verdade. Percebam o seguinte, Pápias foi discípulo de João, o apóstolo, recebeu dele a doutrina pura. E esse Eusébio de Cesareia, já no quarto século, afirma que tem uma interpretação mais correta do que alguém que ouviu direto de um apóstolo. Esse é o problema. E daqui por diante, a história eclesiástica vai ser ditada pela Igreja Católica Romana. E todos que vêm depois vão proibir, vão discutir e execrar a visão de um reino literal de Cristo sobre a terra por 1000 anos. Quero mostrar a vocês agora alguns documentos que foram tirados da internet de um site de apologistas católicos romanos, onde eles mostram quando e como a Igreja Católica Romana proibiu a visão do reino milenar. Assista agora, na continuação, essa narrativa. Eu lerei agora os comentários desses apologistas católicos que dizem assim: no século III, Orígenes já havia condenado o quiliasmo. Quiliasta ou quiliasta é definida a uma doutrina ou crença religiosa própria e característica de um grupo de sectários ou heréticos chamado chiliastes, que eram os seguidores adeptos ou simpatizantes chamado milenarismo, e Jesus Cristo voltará a reinar na terra por 1000 anos. Então, para a Igreja Católica Romana, a visão de um reino milenar de Cristo, por esse grupo, era um grupo de heréticos. Em termos severos, atacando a inépcia e as concepções quiméricas de espírito simples, que recusavam o trabalho intelectual e preferiam sonhar ao interpretar as Escrituras. Agora vai citar Dionísio. Dionísio completou seu triunfo redigindo uma refutação em regra do milenarismo, o Repromissionóbios das Promessas, livro onde não hesitava em declarar apócrifo o Apocalipse de São João. É isso mesmo que você está lendo aí e ouvindo. Para esses irmãos do quarto, quinto século, até o livro do Apocalipse era duvidoso, era apócrifo. Na verdade, o livro das Revelações foi mantido no cânone, mas não sem dificuldade. E depois de rejeitada todas as leituras demasiadamente literais, o milenarismo estava em via de marginalização. Agora vamos citar Agostinho, chamado Santo Agostinho, de 354 a 430. Por sua vez, tomou posição contra o milenarismo. Num primeiro momento, porém, inclinava-se em favor do apocalíptico tradicional. Então, Agostinho já teve visão milenar, depois mudou. Ele confessa, no fim da vida, e em A Cidade de Deus, uma obra bem famosa, escrita A Cidade de Deus, nós também partilhamos outrora essa opinião. De fato, no sermão 259, ele parecera esperar um milênio sabático. Dizia, o sétimo dia significa o repouso futuro dos santos na terra, pois o Senhor reinará na terra com seus santos, como dizem as Escrituras, e nela terá sua igreja, na qual nenhum mal penetrará. Observa que mesmo Agostinho, chamado Santo Agostinho, ele teve que comprovar pelas Escrituras que o reino era na terra por 1000 anos. Depois ele vai mudar de visão. A igreja se revelará então com grande clareza, dignidade e justiça. Então não haverá prazer em enganar, em mentir, em ocultar o lobo sob a pele da ovelha.
Estamos agora no 6º dia, mas quando o 6º dia tiver passado, depois tiver soprado o vento que separa, o repouso virá, e os santos e os justos de Deus terão seu sábado. E quando estiverem terminadas e consumadas as 7 idades do mundo, que passa, e voltaremos àquela idade, imortalidade, e àquela beatitude que o homem perdeu. A visão que se tinha é que a Terra duraria 6 milênios, e no 7º seria o milênio sabático, o milênio inteiro, 1000 anos de descanso. Mas a mente desses teólogos se desviou para o outro lado, como um rio, que fluía na direção certa e foi artificialmente represado com pedras e contornado para o outro lado. O próprio Agostinho depois negou tudo. Posteriormente, Agostinho abandona essa perspectiva e junta-se à posição de um outro africano, Ticônio, do ano 390, que interpreta o Apocalipse como significando a vitória de Cristo desde a encarnação. O milênio torna-se, então, o reinado da igreja cristã. Quero fazer um comentário aqui. Essa é a visão amilenista. Esse A de negação, não milênio literal. A Igreja Católica Romana é amilenista, porque ela crê que o reino milenar começou na cruz. Jesus venceu na cruz e ali se estabeleceu o milênio. Mesmo que tenham passado 2000 anos, para a Igreja Católica Romana, a igreja que está na terra está vivendo o milênio. Volto ao texto. Mas é verdade que a partir de Agostinho, o milenarismo é marginalizado na Igreja Católica Romana. No Concílio de Éfeso, em 431, fala-se das divagações e dogmas fabulosos do infeliz Apolinário, um quiliasta da época, um defensor da doutrina do milênio literal. Percebam que esses teólogos eles transformam a visão do milênio literal em algo fantasioso, fabuloso, algo que não é crível, como se o Senhor Jesus não viesse literalmente para a terra para estabelecer seu reino. Ele viesse só de maneira figurada ou espiritualizada. Jesus virá literalmente e estabelecerá um reino sobre os homens literalmente. Foi nessa ocasião, do 4º para o 5º século, que a igreja, agora chamada Igreja Católica Romana Apostólica, desviou o bonde do trilho, abandonando e marginalizando, ridicularizando a visão bíblica, a visão da igreja primitiva, de que o reino de Cristo será sobre a terra por 1000 anos, tendo como capital a Jerusalém reconstruída. Então percebam que a partir desse momento da história do cristianismo, daí para frente, a maioria esmagadora dos teólogos não vai mais falar sobre milênio literal. E chega no século XXI, a maioria dos cristãos evangélicos da Reforma, igrejas históricas, todos no seu maior número, descreem de uma vinda literal e um estabelecimento literal de Cristo sobre a terra, do seu reino milenar. Aí se desviou tudo. Para finalizar esse comentário, que você pode entrar na internet e ver lá pessoalmente, nesse site católico romano, está aí o endereço aí embaixo, apologista da fé católica, wordpress.com. Para finalizar, nós vamos ler o restinho desse comentário dos apologistas católicos. Opondo-se a essa literatura profética, no final do século V, o célebre decreto de Gelásio, que distingue os escritos canônicos e os apócrifos, mantém o Apocalipse entre os livros canônicos, mas lança a suspeita sobre os escritos milenaristas de Tertuliano, Lactâncio, Comodiano de Gaza e Vitorino de Petal, que haviam interpretado de forma literal o livro das Revelações ou o Apocalipse. Para finalizar, a Igreja Oficial, leia-se, Igreja Apostólica Católica Romana, apagou o anúncio
desse reinado. E literalmente isso. A denúncia fica aqui. Você que não sabia, porque a maioria dos cristãos atuais não enxergam o reino de Cristo na terra, creia. A própria igreja apagou essa visão do coração do mundo. É por isso, meus amados irmãos, que nós nos esforçamos bastante para levar até vocês essas informações. São documentos históricos que qualquer um, fazendo uma pesquisa básica, pode encontrar. A base da fé cristã é a volta de Cristo para ressuscitar os santos ao toque da 7ª trombeta. E a partir daí, estabelecer um reino de justiça e de paz por 1000 anos sobre a terra. Está na sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, diz que o Senhor Jesus comprou com seu sangue homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, um reino sacerdotal, e reinarão sobre a terra. A igreja lá do passado, a igreja que estava no poder, a igreja católica romana, ela sepultou a visão de um reino literal sobre a terra. E muitos até hoje estão influenciados, visionando um reino celestial, um reino espiritual, mas nunca um reino literal, físico, maravilhoso, glorificado, com os corpos glorificados sobre esse planeta. A promessa é que vamos reger como co-herdeiros as nações. Por isso nós nos esforçamos tanto para manter esse canal falando estas verdades, para que possa alcançar o maior número possível de irmãos. Nos ajude, colabore, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Quanto mais inscritos, mais gente vai ter visualizado essa palavra profética revelada. O Senhor Jesus já está voltando e nós cremos na sua vinda absoluta, cheia de poder, para nos transformar e nós podermos viver com Ele esses 1000 anos, lá em Jerusalém, no Monte Sião, sobre a terra. Que a graça do Senhor seja sobre todos que estão acompanhando essa palavra, que em nome de Jesus seu coração seja iluminado. Nos ajude a divulgar essa visão, em nome e para a glória dele, em nome de Jesus, nosso Rei e Salvador. Seja assim em nome do Senhor. Fica na paz, meu amado. Até o próximo vídeo.